Bom dia, começamos mais um programa 3 das 11. Hoje, né, a gente não pôde fazer ao vivo, a gente teve um probleminha técnico aqui, então você está acompanhando o programa um pouco mais tarde. Como você já sabe, o nosso programa tem um conteúdo inteligente, é muito informativo e também com aquela leveza de sempre. Aqui nós somos em 3 apresentadores, eu, Flávia Vieira, Gabi Bertoli e Isa Germano. Bom dia, pessoal. Bom dia, e vocês também podem interagir com a gente nos comentários aí no YouTube. Segue também a gente lá no @3 das 11 no Instagram e também acompanha a gente pelos nossos parceiros aqui do Piracicaba hoje, Facebook e também Rádio Web. Muito bom dia. Bom dia, boa tarde, né? Não sabemos que horas esse programa vai ao ar, mas enfim, seja muito bem-vindo. Todos aqui, obrigada, né, por estarmos juntos. E o nosso convidado, que hoje nós vamos falar sobre separação, possivelmente separação amigável, né? Sem complicações, né? Como enfrentar esse período, de que maneira a gente pode lidar e conduzir o final de um casamento sem que uma guerra entre os cônjuges aconteça. E o nosso convidado de hoje vai nos passar orientações que possam colaborar para que o processo aconteça da forma mais tranquila possível, tanto para o casal quanto para os filhos. Nossa conversa começa agora com o advogado Dr. Fernando de Oliveira Antônio, que hoje atua com foco na área empresarial, mas também de família. Tem ampla experiência em direito público, civil e recuperação judicial e falências. Muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Parabéns pelo programa, primeiramente. A gente está à disposição aí para aquilo que puder elucidar as pessoas, né? A participar aí de melhor, né? Desse difícil momento que é um divórcio, né? Questões financeiras, divisão de bens, guarda dos filhos, pensão alimentícia, estão entre os assuntos aí, as situações que envolvem um divórcio. Clareza sobre esses fatores são muito importantes para que a gente tenha uma separação mais amena, né? Sem tantas complicações. Para enfrentar até a burocracia necessária durante a separação, né? É importante adotar algumas atitudes para facilitar todo esse processo. Quais seriam essas atitudes, as primeiras atitudes, esse primeiro passo, né? Aquele passo inicial para que ele seja certeiro, para começar com o pé direito, digamos? Bom, primeiro que esse primeiro passo, né, para um casal que convive muitas vezes dentro de um conflito, é difícil, né? Então, a gente tem historicamente algumas situações que até são de cunho cultural, né? De mulheres, antigamente, elas eram mais dependentes financeiramente do marido, né? A gente tinha até questões religiosas, né? Que, né, o que Deus uniu, o homem não separa, né? Então, assim, ao longo do tempo, e principalmente depois de 2010, quando houve uma alteração na Constituição, ficou obviamente mais fácil o divórcio, né? Então, antes de 2010, não sei se vocês lembram, mas primeiro a gente tinha a separação, né? Então, o casal tinha que ficar 2 anos separado para depois fazer o divórcio. De 2010 para frente, esse requisito caiu por terra, ele não existia mais, né? Então, hoje você consegue fazer um divórcio direto e, se houver um consenso, se houver uma comunhão de ideias, se houver um acordo em cima de todos os itens que aquele casal possua, né? E desde que eles não tenham filhos menores, ele pode fazer até via cartório, extrajudicial, né? Tamanha a facilidade, né, que hoje virou um divórcio. Então, obviamente que essas alterações na lei, elas decorrem da própria mudança na sociedade, né? A gente tende aí a primeiro alterar os aspectos da sociedade, né, para depois alterar a legislação, né? E a legislação, ela vem sendo alterada em relação a essa facilidade, né, e essa rapidez com que as partes querem sair de um relacionamento. Um primeiro passo seria um advogado em comum ou cada um com seu advogado? Olha, se for um divórcio consensual, né, seria um advogado comum. Então, as partes, né, vão procurar esse advogado, vão pedir os esclarecimentos, entender, né, o que vai figurar nessa partilha que a gente chama, né, nessa divisão de bens, né? Então, o regime normal de casamento, né, da comunhão parcial. Então, aquilo que foi adquirido na constância do casamento ou da própria união estável, né? A gente sabe que hoje em dia muita gente vive em união estável sem formalizar o casamento em si. E os direitos hoje são os mesmos, né, de um casamento com comunhão parcial de bens. Então, é entender primeiro, separar, né, o que eu já tinha com o que nós passamos a ter, né? Então, muitas vezes as pessoas ou o casal não chega com muita clareza em cima disso, né?
Eles querem dividir tudo, né? Mas às vezes a pessoa já tinha um imóvel, né? Na época que era solteira, ou antes de formalizar essa união estável, se é que ela está formalizada, né? Muitas vezes a gente não tem uma escritura pública, né? Dando os direitos ou a partir de que data esses direitos nascem, né? Então se não tiver um consenso, se não tiver aí um acordo entre as partes, vão ter que demandar na justiça para primeiro, né? Se não for um casamento, porque a certidão ela tem a data, né? Então do dia que você casou, está certificado ali na própria certidão de casamento. Mas, numa união estável, que muitas pessoas vivem assim hoje, né, como é que você faz? Você tem que entrar judicialmente, né? Até que ponto foi um namoro quando isso virou um compromisso sério, Como né? você prova isso, Então, né? isso virou hoje uma grande discussão, obviamente, quando as partes não estão, né, de comum acordo com os termos do divórcio, né? O doutor pontuou muito bem falando da questão cultural. Eu lembro que quando meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, isso em 1990, né? Que a pessoa aqui já é um pouquinho velha. E eu lembro que no meu período até a adolescência, raros eram os casos de pais separados, né? Então eu era uma criança assim diferente. O mesmo aconteceu comigo. Meus pais se separaram em 1988, 89, da escola. Eu era a única. Não Filha era, de pais não era uma separados. coisa Não. comum, né? Não era. E eu imagino até que para os pais, né, de vocês na época, era um fator até de constrangimento, Muito. né? Sim. De chegar, né, às vezes sem o marido ou o marido sem a esposa, numa simples reunião de pais e mestres, né? Que a gente sempre tinha, antigamente era comum a reunião, né? Ah, mas divorciou, quem que vai na reunião, né? É óbvio que antigamente, né? E até hoje, né? É a mulher, né, que geralmente toma frente na criação dos filhos e tudo mais, e aí a gente vai acabar partindo para a discussão dos alimentos, né? Sim. Que é a pensão, né? Quem paga, como paga, quanto paga, né? E aí a gente vem aí inúmeras ações no judiciário, do pai querendo pagar menos ou da mãe querendo que o pai pague mais, né? E vice-versa. Mas acho que o que mais fez com que hoje o divórcio, né? E você tem dados, né? Acho que para expor daqui a pouquinho do número de divórcios que ocorreram, né? E desse aumento estrondoso, principalmente por conta da pandemia, demonstra que culturalmente a gente não está preparado para o casamento muitas vezes, né? É comum a gente ver as pessoas assim num curto espaço de tempo se unirem, né? Independente de ser um casamento, uma união estável, vamos chamar os dois como uma união, né? E aí quando tem que conviver, né? Que a pandemia trouxe muito isso, né? As pessoas que tinham uma realidade praticamente de só passar em casa para dormir, né, passou a ter que aturar o outro, né? Acho que esse era o termo, né? Porque Conviver, hoje, né? Exato. hoje a gente fica muito tempo trabalhando, né? Então, assim, a gente sai cedo de casa, volta tarde, né? A rotina de trabalho hoje é desgastante e é fruto da nossa geração, né? Eu lembro que quando eu pequeno, alguém perguntava o que eu queria ser, eu obviamente falava uma profissão, né? Tamanho é o tempo que a gente dedica da nossa vida à nossa profissão, né? E aí quando você é despido dessa profissão, né? Ou por causa do desemprego, ou por uma situação nova que a gente vem vivenciando aí nos últimos anos, né? E aí você tem que ficar convivendo no mesmo espaço o dia inteiro, né? Até que ponto as pessoas estavam preparadas para isso, né? Então, A gente vê realmente um aumento, né, nos dados e na realidade que a gente vive das pessoas próximas, que a gente ouve que estão se separando e tudo mais. E segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de divórcios no país cresceu 75% nos últimos 5 anos. No meio do ano passado, o total de divórcios saltou, né? E teve um aumento aí, do ano passado para cá, de 260%. Então, é acima realmente da média, como eu falei. Nos nossos grupos, né, nos amigos, nas pessoas que a gente conhece, a gente percebe realmente essa mudança. E sempre há uma discussão, que até o momento eu não sei se ela é legal ou não, por isso é importante aí da sua presença, com relação ao danos morais. As traições, elas aumentaram também. E boa parte das separações também acontecem pelas traições. Quando a gente separa por uma traição, né, quando esse é o foco aí principal de um divórcio, eu posso receber por danos morais ou não? Ou isso já caiu por terra? não, existem muitos casos, né, onde essa traição, porque assim, acho que até um complemento, né? Não é que hoje se trai mais, eu acho que hoje se descobre mais, porque a gente tem os Sim. meios tecnológicos, né? E essa mudança de cultura, que é o que a gente estava falando agora há pouco, também faz com que a mulher não aceite isso, né? Antigamente as mulheres aceitavam mais passivamente, né? Um homem ter um outro relacionamento,
uma coisa extraconjugal, pela dependência econômica, pela preservação da família, né? Eu acho que era importante. Muita gente, às vezes, não divorciava porque ficava pensando nos filhos, né? Não, meu filho, né, precisa ter o pai, precisa ter a mãe presente, né? Porque é uma coisa que a gente também tem que deixar bem claro, né? O fato de um casal se separar não torna o homem ele pode não ter sido um bom marido, mas não quer dizer que ele não seja um bom pai e vice-versa, né? Então, isso é importante destacar, porque geralmente o que acontece é uma guerra, né? Principalmente em caso de traição. E quando isso se torna público, isso se torna vexatório de alguma maneira aí que a imagem dessa pessoa que foi traída, né, foi exposta de forma tão grotesca, às vezes em grupo de WhatsApp, né, às vezes no próprio Facebook ou outra mídia social, né, as pessoas buscam uma indenização e várias ações, né, hoje já dão um ganho de causa, já dão um valor de indenização para essa pessoa, né? Então, foto é uma prova? Eu preciso de provas, né, para isso. Sim, foto é prova, áudio é prova, né? Então, às vezes a gente tem casos em segredo de justiça, né? Esses casos eles correm todos sobre o sigilo, né? Principalmente quando envolve menor ou situações delicadas, mas assim é comum hoje em dia, às vezes a pessoa que tá traindo, ela tem lá um amante ou uma amante e manda áudio no WhatsApp, manda foto, faz vídeo, né? E é comum que isso chegue depois, né? Por dadas situações, ao conhecimento da pessoa que foi traída, né? Isso interfere em guarda de filho? Não necessariamente, né? A guarda dos filhos, na verdade, o Ministério Público, quando tem menores envolvidos, eles atuam também acompanhando o processo, né? Justamente para que o melhor interesse do menor, né? Dessa criança, desse filho, seja preservado. Que isso né? não significa se você é um bom pai ou uma boa mãe, justamente, né? Então pode acontecer uma fatalidade, né? É óbvio que isso existe há muitos anos, Sabe né? por quê? Porque eu lembro muito da ameaça, né? Que acontecia, eu já ouvi isso, né, com pessoas conhecidas, você me traiu, e você agora não fica com essas crianças, eu vou conseguir tirar judicialmente essas crianças de você. Sabe, isso acontece até hoje, esse tipo de ameaça. E aí fica no imaginário, será que pode realmente tirar de mim? Justamente porque anteriormente, né, quando a gente tinha primeiro a separação, essa separação tinha que ser fundamentada, ela tinha que ter um motivo, né? E aí esse motivo, dependendo do que ele fosse, poderia sim trazer esse ônus, né? Mas como eu falei, com a mudança na Constituição em 2010, a gente não tem mais a separação e o divórcio basta que uma das partes queira. Você não precisa nem explicar o motivo, você não precisa ir no judiciário ou no cartório e explicar o porquê você está se divorciando. Você simplesmente fala que aquela relação ou aquele casamento ou aquela união estável não faz mais parte daquilo que você deseja, né? Então você não precisa elencar, né, quais são os motivos ou contar tudo o que aconteceu por foto de traição, por vídeo, áudio, enfim. Né? É claro que se você for buscar um dano moral, você vai ter que sim provar o seu direito. Né? Você vai ter que provar aquilo que você está alegando e a outra parte vai poder se defender, vai poder apresentar a contestação dela. Né? Então, aí a gente tem o devido processo legal. Mas, via de regra, né, hoje um divórcio ele ficou tão, entre aspas, simplório nos termos jurídicos dele que você simplesmente fala, ó, a minha vontade hoje é de estar divorciado, né? Sem explicar aí ou dar grandes motivos para tanto. É que o nosso tema, né, é divórcios sem estresse. Mas será que é possível? Mas eu acho que a pessoa, quando ela está num processo assim de separação, né, ela está bem fragilizada e ao mesmo tempo machucada e ela quer machucar o outro. Então, acho que por isso que às vezes tem esse movimento, né, de eu vou atacar, eu vou provar, eu sou melhor, eu que sofro. Sempre tem que ter um vilão. Exato. Doutor, hoje, com a facilidade que a gente tem, né, a união estável, os casamentos em si, mas tem muitas pessoas que fazem a opção de não ter nada documentado. Existe alguma lei que possa segurar esse casal, por exemplo, eu moro junto com uma pessoa há 3 anos, 4 anos, mas a gente não tem união estável. União nenhuma assim, registrada, né? Então, existe algo que assegure esse casal? Sim, isso é muito comum hoje em dia, né? As pessoas começam a se relacionar, decidem morar juntas, não com a intenção de constituir família, que esse seria o requisito legal para configurar a união estável, né? A partir de quando você quis se unir ao outro para ter uma família, né? Então, às vezes era um simples namoro, e aí foi ficando sério, né? Se é que o namoro já não é sério, né? Mas hoje em dia, enfim. Mas vai ficando cada vez mais sério e chega num dado momento que aquelas pessoas, entre aspas, né, estão há 10 anos juntas, nunca regularizaram nada e, de repente, resolvem aí se afastar, né, umas das outras. Aí tem que entrar com uma ação
né, judicial, né, precisa ser judicial, de reconhecimento dessa união estável, né? Aí é que a gente vai ter que pegar todo aquele histórico, né, de fotos, de mensagens, de tudo, para mostrar quando que se iniciou essa união, né? Quando que isso deixou de ser um namoro para virar uma união estável, né? Que aí vai ser elevado aos patamares do casamento, né? Porque, obviamente, ao longo do tempo, muita gente perdia direitos, né? Então, por isso que a união estável, ela ganhou, ela demorou, mas chegou ao ponto de ganhar um status tão grande que existem casos que a esposa, né, quando o marido falecia, ela tinha o direito lá à pensão por morte na Previdência Social, e uma concubina, amante, né, por assim dizer, também pleiteava porque ela tinha o reconhecimento daquela união estável e tinha que dividir a pensão, né? Isso historicamente aconteceu, então é por isso que eu falei no início, né? A sociedade e os casos vão acontecendo de uma naturalidade e a lei tem que ir se virando, né, nas alterações legislativas para tutelar esses direitos, porque obviamente, né, uma pessoa que morou 10 anos, 5 anos com a outra, ainda que a casa já existisse, né, ela contribuiu financeiramente com alguma coisa, né? Ou, quando não financeiramente, com os afazeres domésticos, né? Então, a gente sabe, hoje em dia não, a gente sabe há muito tempo, melhor dizendo, que o trabalho doméstico, ele é muito difícil, né? Para quem fica em casa, cuidando da casa, cuidando diretamente da criação dos filhos, é um trabalho que ele não tem parada. E não é remunerado, nem valorizado, nem considerado. Realmente. Então, assim, quando você entra no seu emprego, você sabe que horário você sai e que horas, né, que horas você entra. Uma pessoa que está no trabalho doméstico, ela não é 24 Sim, horas, né? Não tem sábado, não tem domingo. Então, assim, isso também, né, é garantido, né? Então, quando se faz o casamento pelo regime de comunhão parcial de bens... Que é o mais comum no Brasil. Que é o mais comum, ainda que a mulher não trabalhe, ela tem direito à ameação, ela tem direito a 50% por essa questão de justiça, né? Então, não é porque um contribui financeiramente mais do que o outro que ele vai ter mais direitos, né? Na hora dessa divisão, tem que ser meio a meio. E aí acontecem os problemas, né? E Então, quando é a separação total de bens? Eu já vi vários casos, né? Olha, separou, você assinou como separação total de bens, mas depois que você se separou, eu já vi pessoas que têm direito a alguma coisa. É aquela história, são as conquistas de bens que eu tive após aquela assinatura? Como funciona esse processo? Na verdade, quando é o regime de separação, não se comunicam os bens, né? Mas o que acontece é que muitas pessoas depois demandam no judiciário, tentando aí comprovar, tentando demonstrar que esse regime pode ser quebrado. Então, o que existe, por exemplo, é uma pessoa que às vezes estava em união estável, né? E aí elas já estavam juntas como se casado fossem há, por exemplo, 3, 4 anos, e aí depois de 4 anos eles decidem formalizar o casamento. E aí, esse casamento eles fazem com regime de separação total de bens, ou seja, os bens não vão se comunicar. A gente tem um caso, inclusive, lá no escritório, onde essa pessoa, quando eles se divorciaram, porque eles eram casados, ela entrou com uma ação, né? Ela conseguiu comprovar que eles já tinham uma união estável anterior, e aí existe até uma súmula, né, do STJ, que ela declara que, como o regime lá atrás, né, ou seja, durante a união estável, era o regime de comunhão parcial, ele quebra o regime de separação, porque, entre aspas, né, falando um português um pouco arcaico, a concubina não podia ter mais direitos que a própria esposa, que é ela mesma, né? Então ele acaba tornando todo o período, seja o da união estável, seja o do casamento com a separação total de bens, como se fosse o de comunhão parcial, né? Então existem alguns casos, e aí é caso a caso que se precisa estudar, onde esse regime é quebrado, né? Certo. Nós temos alguns quadros aqui, entre eles empreendedorismo. Daí eu trago alguns dados, nem sempre tem relação com o tema, hoje tem, né? No site Finanças, dá dicas para as mulheres, né? Como o doutor mesmo mencionou e nós aqui, a gente sabe que teve uma mudança cultural da conquista da mulher no mercado de trabalho. E quando ela se separa, às vezes durante o casamento também ela permitiu que fosse aí, né, a sua evolução profissional que ficasse estacionada. Mas ela tem que retomar, né? Ela tem que fazer a vida dela. Por mais que ela tenha os direitos adquiridos, ela, né, enfim, ela quer, por uma questão mesmo de autoestima e de direito dela, mais. E esse site de finanças, ele fala, né, que primeiro a gente precisa planejar a realização do sonho. Então, seja realista. O que você realmente busca com relação à sua formação? Faça as contas daquilo que você realmente quer, né? Coloque realmente no papel aí as despesas, os investimentos, para que você retome a sua vida de uma maneira digna. Aí diz ainda no site, se você quer abrir um negócio, não seja ousada a ponto de se endividar.
Haja rápido, não desanime, faça diferente, mas em tempo hábil para redirecionar a ação e não perder o espaço já conquistado. Esse site, ele é escrito por Valéria Ruiz, que é empresária, mãe de 2 filhos, foi casada durante 19 anos e há 4 anos ela se separou. Ela se especializou mesmo em relacionamentos. Ela, na verdade, já vinha especializado e com a separação, ela foi aí, né, para esse lado empreendedor. Então, dentro do que eu busquei sobre empreendedorismo, a gente vê vários negócios abrindo, sites mesmo, blogs, né, direcionando, principalmente dando um apoio à mulher do que fazer aí após o casamento. A presença da mulher aí hoje ela é mais forte, é claro, no mercado de trabalho, como nós já vimos, né? Hoje passou a ser mais comum os homens também pedindo os seus direitos, buscarem pensões. Chegou já isso no seu escritório? A gente vê muito isso nas redes sociais, no modo geral, né? Mas na realidade, você também sente isso? Olha, ela também trabalha, ela ganha mais do que eu. Ou então, ela até não ganha mais do que eu, mas ela tem direito de sustentar os filhos. Eu vi até ontem aquele Diogo Nogueira, que, né, que é um artista conhecido, ficou mais conhecido ainda por causa da Paula Oliveira e tudo mais, dizendo que ele quer rever a pensão do filho, que é 13 mil reais. Aí o pessoal questionando, pô, 13 mil é muito dinheiro. Depende, é o padrão de vida que ele apresentou para o filho dele, né? Então, essa coisa, é muito para quê? Qual que é a sua comparação? Exatamente, né? Aí as pessoas acabam aí questionando e discutindo a questão de um direito do filho, porque olha para sua realidade. Eu não ganho 13 mil, o menino ganha, mas são situações diferentes. Você percebe essa diferença também do homem buscando mais os seus direitos? Sim, né? Essa mudança. Na verdade, a gente vive hoje numa época, né, por assim dizer, em que já se equilibraram as relações, né? É evidente que ainda temos no mercado de trabalho as mulheres, em alguns casos, ganhando um pouco menos, né? Mas antes isso era uma regra, hoje eu acredito que isso vem se alterando bastante, né? As grandes empresas, elas vêm fazendo aí cumprindo o seu papel em relação a isso, né? E é óbvio, né? Quando a gente fala de pensão, né, sempre tem alguém pagando e é geralmente fixada, né? Quando é judicialmente, 1/3 dos rendimentos daquela pessoa, né? Então, a gente tem aí até 33% como rendimento máximo, né? Que seria esse 1/3. Então, é evidente que, às vezes, ao longo do tempo, a remuneração daquele que está pagando a pensão, ela tanto pode aumentar quanto ela pode diminuir, né? Então, a gente tem um binômio necessidade e possibilidade que precisa ser verificado. Então, não faço uma atualização, né? Não faço a menor ideia de quanto ganha esse artista, mas se a gente for trazer isso para um campo comum, né, a gente pode ter hoje uma pessoa que está se divorciando, né, e esse marido ou essa esposa, né, tem uma renda de 10 mil reais. Ele vai suportar 1/3 em cima desse valor. Mas pode ser que daqui a 2 anos ele fique desempregado, então ele vai pagar um percentual em cima do salário mínimo, né? Ou pode ser que ele arrume um outro emprego e a renda dele, que era de 10, caiu para 5, a pensão vai diminuir, né? E é óbvio que se depois ele arrumar outro emprego, começar a fazer um bico, ou começar a fazer um trabalho freelancer por fora, ele não vai chegar para a mãe da criança e falar assim, olha, então agora estou fazendo um a mais, então eu não estou mais ganhando só 5, eu estou ganhando 5 registrado, mas estou vendendo, sei lá, por uma rede social qualquer e estou faturando mais 3 mil. Ele não vai falar que tem que dar mais 30% desses 3 mil. Então, a mulher precisa, ou o homem, né? Muitas vezes, quando é o contrário, né? Porque hoje não é tão mais incomum o homem ficar com a guarda, né? Às vezes, hoje a gente tem avós que ficam com a guarda, porque nem o pai nem a mãe têm condições, né? Então, a gente tem avós pagando pensão muitas vezes, né? Os avós ficando com a guarda, né? Então, a gente hoje vive numa pluralidade, né? Hoje a gente tem relacionamentos que são 2 homens ou 2 mulheres e tem crianças, tem filhos, né? Então, essa realidade, quando a gente transpõe ela para o senso comum, porque a gente vê no dia a dia, ela é de infinitas possibilidades, como, né? Por exemplo, no Brasil, desde 2014, a guarda compartilhada é priorizada. E aí, a gente fala da guarda compartilhada, a responsabilidade sobre as despesas da criança também é de encargo dos 2, né? Fica dividido entre ambos. Nesse caso, se o homem ou a mulher tem um salário maior, eu vou falar da minha experiência, das minhas amigas, das pessoas que eu convivo, dos meus familiares. 90% dessas pessoas, dessas mulheres com as quais eu convivo, ganham menos que o marido. Né? Num caso de divórcio, a guarda compartilhada, é ele quem fica responsável
por 1/3 dessa pensão alimentícia, é isso? E mesmo assim compartilham a criança. Então, Como é que funciona? muita gente, na prática, faz a guarda compartilhada dessa forma que você disse, né? A responsabilidade pelo cuidado da criança seria compartilhada, mas um fica pagando pensão. O meu posicionamento pessoal é que se há uma guarda compartilhada, ninguém pagaria pensão. Até porque os dois deveriam dividir todas as responsabilidades, inclusive as despesas, isso em partes iguais, né? Então, é evidente que quando você tem um lado que ganha mais do que o outro, acaba sendo natural com que isso se estabeleça. Mas o meu entendimento é que quando veio a guarda compartilhada, ela veio justamente para que fosse uma coisa equânime, né? Olha, então, essa semana fica com um, a outra semana fica com outro, ou dorme num a cada dia, a criança vai crescendo, isso vai mudando, gente. O que o senhor acha disso? Desculpe. Eu, como professora, me deparei com uma situação, a criança muito desorganizada e muito afetada. Esquece material, eu já ouvi isso daí. O pai esqueceu de buscar na escola, a mãe também. Porque ficava 2 dias, segunda e quarta, depois quinta e sexta. Até eu me confundia, daí, não veio. Eu ficava, sabe... Como ver isso na prática já há tantos anos, né? A gente tem uma experiência eu já. acho que na prática, né, a gente vê essa confusão. Então, isso varia muito de casal para casal, né? Quando a gente tem uma guarda compartilhada porque nenhum dos dois quer assumir o papel de cuidar efetivamente, né? Porque enquanto um tem a guarda, o outro só visita, né? O outro tem o direito de visita só. Então, para aquele que está exercendo o direito de visita, ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele tem, entre aspas, a obrigação de pegar tal dia e devolver tal horário, né? E isso é complicado, né? E dependendo da idade da criança, isso fica mais complicado ainda, né? Quando essa criança vira um pré-adolescente, vira um jovem, às vezes ela não quer mais ir na casa do pai no domingo, né? Ela quer sair com o amiguinho, ela quer ir no shopping, ela não quer mais jantar na casa do avô. Meu pai me pega, ou minha mãe me leva sempre no mesmo lugar, né? Então, enquanto é criança, eu entendo que a maioria dos casos, né? É claro que a gente tem que entender a realidade de cada um, mas ainda é inoportuno esse tipo de guarda, né? A gente percebe justamente o que você colocou. Acaba que fica um descaso total, porque aí ninguém tem a responsabilidade efetiva. Na verdade, os dois têm, né? Então, quando a gente faz uma guarda compartilhada, e se isso é o melhor interesse da criança, deveriam os dois ter o cuidado, né? Os dois entender que o filho é muito maior do que qualquer relacionamento, né? Um vínculo de um pai com filho, de uma mãe com filho, é algo inenarrável, né? Você não pode simplesmente subjugar isso ao fato de ter dado certo um relacionamento ou não, né? E muitas das vezes essa criança fica no meio de uma discussão, de uma guerra, de palavras que são ditas na frente dela, às vezes menosprezando um pai ou a mãe, né? Ou às vezes dando a entender que ele não presta, que ele faz isso, que faz aquilo, ou que ela deveria ter feito tal coisa, né? Então, o melhor dos mundos seria que a gente não envolvesse a criança, principalmente, né, a criança que ainda não tem a maturidade de entender o que aconteceu, né? Em que pese o fato de ser comum hoje, né? Como vocês colocaram, quando vocês eram crianças, vocês tinham pais aí divorciados e eram a exceção, né? Hoje é comum, né? Então, às vezes chama até de mãe a madrasta ou a namorada do pai, chama de pai. Então, assim, como as crianças veem essa realidade, é o que a gente deveria sempre se preocupar, né? No primeiro momento, é óbvio, quando existem filhos dentro do relacionamento. Sim, a briga é mais entre o casal, né? Ninguém está muito preocupado com o filho. Isso, claro, em linhas gerais, não serve para todos, né? É como eu falei do artista. E às vezes o pessoal é fã, nada contra, gente. Ele era artista consagrado, é que ele ganhou mais a mídia ainda porque tá namorando uma mais famosa, né? Sim. É que as pessoas que estão de fora sempre julgam. Porque realmente, 13 mil reais é um grande de um dinheiro, né? Uma super de uma pensão. Mas cada um dentro da sua realidade socioeconômica. E nós somos né? seres humanos na hora da raiva, né? A gente Não quer deveríamos, punir o mas às vezes outro, ela, né? ela toma um espaço que não deveria maior Muito nesse mais. contexto. E é isso. Infelizmente, no judiciário, né, na prática, o que a gente vê são pensões baixíssimas, né? Então, é claro, E aí sempre acho que estão pelo pagando achatamento muito, do né? salário, mas a gente tem pensões de 300, 400, 500 reais, Sim. né? E a pessoa ainda quer que a mãe preste contas desse valor, porque acha que ela que está usando. Tá Então, gastando assim, com outra pessoa. então, assim, infelizmente, a realidade de algumas pessoas, né, é muito longe desses 13 mil reais, né? A gente vê aí o pessoal brigando No por 100, Brasil, 200 a reais de maioria, diferença de pensão, né? Exatamente. Então, no judiciário, a gente se depara com situações que são muito mais preocupantes do Tristes, né? que essas dos artistas aí, né? De vez de exato. pagar Sim, 13, pagar sim. 10 ou pagar 20, né? E nem sempre
os dois decidem se separar. Sempre tem, às vezes tem alguma exceção que um quer e o outro não. Como que a pessoa ela pode reagir a essa situação? Ela pode sair de casa, ela pode pedir o divórcio, ou ela tem que ficar ali, esperar alguma ação? O que a Adorei gente essa pode... pergunta. Eu queria saber essa história de sair de casa. Esse abandono de lar, né, onde constava na lei que se abandonasse o lar, perdia tudo e tudo mais, hoje hoje está mais na lei do que na realidade, né? Então, assim, as pessoas, como eu disse, hoje não precisa de um motivo, né? Uma delas decide se divorciar, o divórcio vai ser decretado, ainda que a outra parte não queira, né? Porque você não tem como obrigar a outra parte a ficar num relacionamento com você, né? Então, se a pessoa que resolveu terminar a relação, sair de casa e entrar com a ação de divórcio, ela não vai perder os direitos dela. É óbvio, ela não pode sair de casa e abandonar tudo e daqui a 10 anos resolver entrar com uma ação de divórcio, né? Mas acontece muito, gente, né? A pessoa que colocou o nome do marido ou o sobrenome, né? Ou o marido colocou o sobrenome da esposa, aí divorcia e quer trocar, aí não quer mudar o nome, mas o outro que tinha o nome falou, não, você vai sair, mas, né, sai de casa, mas vamos divorciar, você vai tirar meu nome. Então, assim, são discussões assim das mais variadas, né? Que vai desde um simples sobrenome a, muitas vezes, uma mesa de jantar com quem vai ficar, né? A realidade, quando acaba a vontade de estar junto, ela é praticamente inversamente proporcional, né? Por isso que falam que o amor e o ódio, eles andam muito perto, né? Porque do mesmo jeito que tudo era lindo e maravilhoso, num divórcio pode continuar sendo assim, né? Existem casos de divórcios que as pessoas saíram de uma relação e de um processo extremamente brigadas e ao longo do tempo retomam uma amizade, né? Até pela criação dos filhos e tudo mais. Assim como tem pessoas que se divorciam, né, tudo bem, consensualmente, e daqui a 6 meses o outro arruma outra pessoa, começa a briga, porque aí não quer que o filho conviva, Exatamente. ou não quer que a filha frequente a casa quando está ciclano ou beltrana, né? Então, assim, a pluralidade de situações num divórcio é muito grande. Quem paga o preço são os filhos, né, gente? E quando é o caso de interdição? Eu já vi muitas pessoas assim, o meu pai tem 70 e poucos anos, 80 anos, sempre aqueles casos que a gente ouve, né? Hoje se relaciona com uma mulher muito mais jovem, foi casado com a minha mãe 40, 50 anos, meu pai tem que ser interditado, porque as pessoas estão muito preocupadas com os bens, né? Sim. E, na verdade, nem sempre com a felicidade é a cara do pai, né? Porque acha que o pai está sendo enganado e tudo mais. E eu já ouvi várias pessoas dizendo, não, o certo é interditar. Mas peraí, se a pessoa está bem, né, de cabeça e tudo mais, eu acho que isso não pode. Quando há um caso realmente de interdição e essa questão, o cara tem 70, tem 80, tá com uma mulher bem mais jovem, esses problemas eles acabam chegando e a briga é muito maior, né? O inverso também. É. A mulher mais velha, com o garoto. É que, na verdade, é bem mais comum, né, menos, a gente sabe, mas acontece. E tomara que realmente, né? Geralmente é quando a mulher tem Porque dinheiro. só homem. Então, essa porque questão só dos bens, homem. né? Exatamente. E a preocupação dos filhos é sempre com os bens. Como fica aí essa questão pela lei? Bom, primeiro que uma pessoa com 70, 80 anos, se ela vier a casar, o regime de casamento obrigatoriamente tem que ser o de separação total de bens. Se vier a casar. Mas o que acontece é que eles não casam, né? Essas pessoas vão se relacionando e aí pode surgir uma possível união estável Então, a desse partir dos 70, relacionamento. de qualquer maneira, não existe uma opção. É o que diz a É lei. obrigatório, Até a união estável daí ou embola tudo com a união estável, quando não casa? Não, aí justamente é o que eu ia explicar, né? Então, o problema é quando não se casa. Porque se for casar, se for até o cartório, né? Se for até uma igreja, o regime será o de separação. Agora, o que acontece é que eles não formalizam isso, até pela idade, né? E tudo mais. E aí pode vir a ocorrer alguns problemas, né? Então, a gente sabe que para chegar ao ponto de interditar uma pessoa que tem todas as faculdades mentais, que não rasga dinheiro, né? Que tá, né? A gente fala, parece que está rasgando dinheiro, mas não está, né? O processo de interdição é feita uma perícia, é feita uma entrevista prévia do juiz com a pessoa que está sendo interditada para verificar, né? É feita uma série de perguntas. Então, muitas vezes vai falar, olha, essa pessoa, esse pai, né, que foi o exemplo dado, ele não tem problema nenhum. Não é passível de ser interditado. Então, a gente não consegue simplesmente interditar alguém porque nós queremos impor a nossa vontade. Uma né? escolha dele, né? É uma escolha dele. Então, assim, óbvio que se ele tiver, sei lá, com Alzheimer, se ele tiver com alguma doença, se ele tiver efetivamente passando um estágio de necessidade, que judicialmente isso fique provado, pode ocorrer a interdição, né? Mas não é só o fato dele se relacionar com alguém mais jovem
que vai acabar... Mas então como ficam os bens quando é união estável? Ele acaba não casando. E aí? É porque a gente aí está Quando falando ele de morrer? direito sucessório, né? Então a gente está falando dos filhos preocupados com a herança, né? Sim. Então, Que assim, ficou, né? com o que ficou, sendo que a pessoa nem se foi. Né? Mas se ela for, Então, ela assim, fizer a passagem. Se ela falecer, É. óbvio que eles vão entrar com o processo de inventário e que se essa pessoa não tiver um documento, uma escritura pública de união estável, ela vai ter que entrar com uma ação Ah, tá. tentando comprovar que aquilo que os filhos podem entender como um namoro seja uma união E aí estável. ela tem direito. Se ela conseguir comprovar que ela viveu a união estável, ela pode vir a ter alguns direitos. Né? É evidente que, como num casamento, né, se for o regime da união é o regime de comunhão parcial, aquilo que ele já tinha, né, só compõe o patrimônio que vai ser dado pelos filhos. Né? Mas a gente sabe que nesse tipo de situação, o que na prática ocorre é que, às vezes, vai lá, compra uma casa, né? Se a pessoa tem muito dinheiro, Presenteia, né? começa a presentear. É Então, verdade. assim, isso não tem como fugir, né? Aquilo que ele deu em vida, ele deu. Ele pode ter feito uma doação, desde que ele reserve o quinhão hereditário, ele pode fazer isso, né? Então, não é porque uma pessoa hoje é mais velha, seja ele homem ou uma mulher, e se relaciona com alguém mais novo, e que, geralmente, a gente pressupõe que é uma pessoa que está aí interesseira. Mas, assim, se a pessoa está sadia, se a pessoa está saudável, como você vai proibir? Não, Né? tá curtindo a vida dele. É mais uma ameaça à interdição do que efetivamente um processo de interdição, né? Porque, volto a dizer, um processo de interdição é uma coisa muito séria, tem a participação do promotor de justiça, de um juiz. Então, eles vão analisar, se for o caso, faz uma perícia médica, né? Para analisar se aquela pessoa está com as faculdades mentais dela preservada ou não. E essa interdição pode ser total, pode ser parcial, né? Então, vai muito do caso específico. Mas, geralmente, se uma pessoa não tem grandes problemas, se ela é uma pessoa mentalmente sadia, o simples fato dela estar com alguém mais novo não vai ser causa de interdição. Os filhos até podem pleitear, mas dificilmente vão conseguir. Obrigada. Temos aqui um quadro que é um encurralado e eu trago alguma pergunta apimentada, que tendo ou não relação com o tema. Não tem, mas eu quis aproveitar o direito trabalhista, que eu sei que o senhor trabalha com direito empresarial e tal, para tratar desse assunto. É triste, né? O Brasil que lincha. Então, aqui eu peguei uma colocação de um teólogo, do Renilson Pacheco, que diz assim: linchados ocupam um lugar onde o perdão não alcança. Linchados deixam de ocupar o lugar do cidadão de bem. Os casos de linchamento, segundo a pesquisa do sociólogo José de Souza Martins, pelo menos 1 milhão de brasileiros participaram de ações de linchamento de rua nos últimos 60 anos. E elas não param de acontecer. E eu estou falando disso para falar do Moise, que é o congolês, né, que foi... Buscar seu direito, né? Exatamente. O levantamento de O Globo diz que 12 casos em praias do Rio de Janeiro foram registrados apenas nas últimas 3 semanas de linchamento. E dentre eles a história do congolês, né, o africano Moise, de 25 anos de idade, que fazia bicos num quiosque de praia, na orla da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Na semana passada, ele foi agredido com socos, chutes, pauladas, até a morte. Nós temos acompanhado pelos noticiários, só se fala disso. E por quê? Porque ele reivindicava 2 dias pendentes de pagamento de salário. As imagens são chocantes, não sei se vocês assistiram. Eu não quis concluir. Olha, é melhor. Sem querer, gosto eu de assisti. imagem Sem mesmo. querer, sabe quando... Eu não gosto também. Esse mesmo sociólogo, né, que falou aqui dos casos no Rio de Janeiro, do levantamento dos quantos brasileiros participam de linchamento de rua nos últimos 60 anos, ele define como um caso diferente esse do Moise. Um caso novidade. Ele fala que é um novo tipo de linchamento dentro de uma cultura já existente de linchamentos, pelo descabimento do motivo. Então, assim, um grupo resolve agredir o sujeito à noite, não foi um justiçamento, e teve relação com o trabalho. O linchamento é um comportamento de multidão, geralmente justiça com as próprias mãos, mas nesse caso, houve um cenário da degradação das relações de trabalho. E esse sociólogo fala que essa degradação já se vem acentuando nos últimos anos, nos últimos tempos. Que esse linchamento, como episódio dessa degradação, é uma grande novidade. E, então, junto disso, a gente tem a notícia do crescimento do número de ocorrências de trabalho análogo ao escravo no Brasil. Eu gostaria, se o senhor puder fazer uma análise
disso, que tem a ver com as questões, as relações de trabalho. E realmente é diferente, né, gente? Não foi algo assim. Geralmente, um estuprador é linchado. Né? Tem alguns casos que é a Sim. tal da justiça feita com as próprias mãos. Mas é que isso vem se alterando, né? Então, eu acho que antigamente a gente tinha essa questão da falsa sensação de justiça ou da demora na justiça fazia com que as pessoas pegassem criminosos e linchassem, né? Diferente desse caso. Mas o lixamento hoje ele só vem crescendo, principalmente o virtual. Né? Isso, Hoje em sem dia, contar o virtual. a gente traz aí à tona não só a questão desse linchamento físico, mas moral. Né? As pessoas, às vezes, nem sabem ao certo o que aconteceu e escrevem coisas na internet, espalham em grupos de várias redes sociais e aquela pessoa é linchada moralmente. Sim. Né? Então, eu lembro de casos assim clássicos, né? Ao longo dos anos, né? Eu lembro de uma escola, que eu não vou citar o nome, né? Que apareceu no Jornal Nacional na época, que tinham aí a denúncia de que tinha acontecido uma coisa com uma criança lá dentro. Houve um linchamento moral de uma instituição e, ao final do processo, demonstrou-se que ela era inocente em tudo. Né? E aí, quem volta para pagar tudo isso que aconteceu? Né? Então, assim, quando a gente tem um evento extremo como esse, que leva à morte, né? É evidente que é um caso de polícia. Né? Houve aí uma retaliação por alguém que estava reivindicando os seus direitos, no caso trabalhistas. Né? Mas o trabalho análogo a escravo, há um departamento do Ministério Público do Trabalho que cuida só disso. Né? A gente tinha isso aqui na nossa região com cortadores de cana, né? Que vinham do norte, do nordeste, do Paraná, enfim, das diversas regiões, e vinham aqui trabalhar no corte de cana manual, ficavam em condições de subhumanas de alojamento. Nós já acompanhamos, né? Pela TV quando trabalhávamos o trabalho da Polícia Federal. Né, então, isso sempre aconteceu, infelizmente, né, no nosso país. Né? Trabalho com menores, né, com menor de idade. Então, assim, claro que a gente vê os órgãos públicos tentando combater tudo isso, mas é que, infelizmente, hoje, eu acho que a realidade das pessoas está um pouco conturbada. Né? Quando a gente vê uma pessoa chegar a um extremo como esse, né, de uma agressão física, e ela se assemelha a uma agressão moral, né? Quando a gente pode pegar um caso aí de alguém que solta uma notícia mentirosa, um fato que não foi bem apurado numa internet, o linchamento moral dessa pessoa, feito erroneamente, ninguém volta atrás. Né? Às vezes a gente vê uma mera mensagem de desculpa, né? Uma mera publicação de algo, né? Uma nota num jornal. Né? Não Então, repara o dano, né, causado. O dano não repara, principalmente quando o evento é a morte. Né? Então, sobretudo em relação às questões trabalhistas, o que a gente vê hoje é o país tentando se adequar a uma nova realidade. Né? Porque, como a gente comentou, né, a gente tinha o emprego formal, né, por assim dizer, e muita gente na informalidade. Né? O cara que faz um bico, o cara que vendia um espetinho na rua, hoje, o cara que trabalha no quiosque, mais, né? O cara que trabalha no quiosque da praia, às vezes só num movimento de feriado, no final de semana. Por quê? Porque ao longo da semana, às vezes nem tem movimento que justifique a contratação daquele funcionário. Né? Então, quando vem aí a legislação e tenta abrir um pouco o leque, né, é obviamente para ser seguido, né? É para justamente que casos como esse não acontecessem. Né? Então, a gente tem hoje trabalho eventual, trabalho temporário, né? A gente tem inúmeras situações, mas que muita gente ainda não usa. Né? Muitas vezes por desconhecimento e muitas vezes porque não quer ter o custo de dar o direito de alguém. Por isso é importante o senhor estar falando isso aqui, né? A gente saber que existem meios de formalizar mesmo o que parece para que esteja informal, dentro dos direitos, né? Dentro da lei. E além aqui desse caso, a gente falando da questão trabalhista, né? Tem a questão aqui do crime, do assassinato, mas existem várias esferas nisso que acontece, em questão de linchamento. Aqui a gente vê uma questão também um pouco racial, né? Uma questão também social, financeira, né? Porque é um trabalhador. E ele é estrangeiro. Né? E estrangeiro. Então, quando a gente fala assim, o linchamento não é feito por uma pessoa só. É sempre uma multidão. É uma multidão. Então, existem muitos fatores aí. E não só a questão que a gente fala assim, olha, quem bateu, quem matou, que é o linchador. Não, quando você continua replicando, olha, você viu? Não vi, cadê? E aquilo, eu preciso mostrar pra minha mãe. E roda vídeo e não faz nada. E não faz você nada. ficou gravando vídeo, você não ligou pra polícia, você não tomou uma atitude. Tem gente que grava, que fica acontecendo. gravando lá e de vez de fazer alguma coisa. Você era então, testemunha disso e não fez nada. Você é cúmplice, né? Então, Isaías, infelizmente... vamos aí pra pergunta nada a ver do dia? Vamos lá, vamos pegar aqui. A gente
tem um quadro aqui que é a pergunta nada a ver do dia. A gente tá com advogado, então tem que tomar muito cuidado. Eu reservei uma pergunta aqui bem leve para não rolar processos. Não, mas fica à vontade. Eu não estou podendo. Mas se vocês pudessem fugir para algum lugar com a inicial do nome de vocês, qual seria esse lugar? Nossa. Grécia. Com G tá fácil, hein? O meu Com tá G foi difícil. fácil, hein? Olha, com F tem bastante. Grécia, Você nossa. acha? Ah, eu acho. Olha que minha inicial também é F e eu França, não pode saberia ser. dizer, porque eu não tenho vontade de fugir para lugar nenhum. Então. Na verdade, eu sou tão focado na minha realidade, né? E eu desde pequeno mudei muito, né? Então já nasci no Rio Grande do Sul, depois mudei para São Paulo, quando criança fui para Campinas, depois saí de Campinas, fui para Rio das Pedras, onde eu resido hoje, e eu sempre gostei muito da minha realidade. Eu sempre trabalhei, não só no trabalho como essência da profissão, mas no trabalho de relacionamento interpessoal, cultural, para estar bem nos lugares que Deus me colocou, né? Então, eu hoje nem saberia dizer para que lugar eu fugiria com a letra F, mesmo existindo a França, né? Como ela bem colocou, porque em que pese eu pudesse ter oportunidade, acho que eu dificilmente fugiria da minha realidade, porque ainda que ela não esteja no ideal para alguns, né? Eu tento sempre ter força para lutar e melhorar ela e melhorar a realidade de quem está à minha volta. Então, acho que eu não fugiria, não, viu, Isaías? Desculpa. Até essa realidade à sua volta, né? O senhor já foi vereador, né? O doutor Fernando também já foi vereador em Rio das Pedras. Vereador. E pelo que eu acompanhei lá no seu Instagram, você também é uma pessoa muito família, né? Então tá tudo muito bem ali. Acho que eu fugiria para a família, né? Ótimo, com perfeito. família. E você, Eu realmente Flavinha? não pensei, não Não. consigo. Eu fugiria para um Porque lugar é que com a letra do fugir- seu nome. É que Mas podia você viajar? fugir é uma coisa assim, um tanto pejorativo, É, umas entende? Então tá tudo férias, bem. um Sabe que eu nem pensei relax. nisso. Para um lugar que você fiquei pudesse pensando voltar, assim, então, né? Você É, fica só um é, tempinho. pensei num Tá. lugar assim, que gostoso, com G grande. Sim, eu nem cogitei a ideia da gente comprar um corpo, queimar, colocar os documentos Ah, do lado entendi. e trocar de identidade. Mas é só assim, umas férias. Relax. Para onde você iria com a palavra F? Já que tá. Vamos pra perto, então, né? Que é só vai e volta. Fortaleza. Acho que pode ser. olha lá, ó, Tá tá bom, ótimo. tá fácil. Fortaleza Tá é pertinho. O meu não tem muita opção, não. Acho que o melhor seria Inglaterra, né? Ah, Tá bom, tá. né? Tá bom. Melhor Deixa do aí que também- Iraque, né? Não, por favor. E a gente deixa... Não que não seja um lugar bacana, mas, né? Israel. Israel deve ser é. fantástico. Nossa, Israel, né? eu tenho muita vontade Mas a de gente ir. deixa aqui também para as pessoas que estão nos assistindo, para que lugar você fugiria aí com a inicial do seu nome. Deixa aí nos comentários. Muito bom. Quer emendar sua pergunta, Isa? Pra gente Gabi, dar quer? Eu sequência. tenho uma perguntinha que o povo quer saber, porque eu fui pesquisar. Vamos lá. E o que o pessoal mais procura no Google com relação a divórcio é como dar entrada no divórcio online, Eu vi isso hoje em aqui dia, também. sem pagar advogado. É melhor não dar essa dica. O povo quer saber, é uma das principais buscas no Google hoje. Na verdade, se um casal, ainda que não tenha filhos, né, ainda que esteja de acordo, queira fazer um divórcio extrajudicial, ainda assim a lei pede que estejam assessorados por um advogado. Então, seja no processo judicial ou extrajudicial, né, através do cartório, precisam sim ser orientados e estar acompanhados por um advogado, né? Então, desse custo não dá para fugir. E né? online? Online... Eu desconheço. Né? Eu desconheço a modalidade do divórcio online. Talvez seja por um relacionamento virtual. Tô brincando, né? Tem um relacionamento virtual, você faz o divórcio online. Mas assim, eu ainda não conheço. Quando eu vi essa pergunta, ainda eu falei, nunca será vi que tem algum divórcio meio de dar online. entrada online? Eu fiquei pensando, não sou, né? Mas acho que daqui a pouco, né? Daqui a pouco vamos ter Com essa realidade. Porque já pandemia. tem o meta-universo, né? Onde as pessoas, Sim. através de Exatamente. avatares, vão trabalhar. Daqui a pouco elas vão se Exatamente. relacionar. Vai ter que criar um divórcio online, E sim. fica tudo certo, né? É. Na verdade, quando a gente fala em separação, né? As pessoas falam assim, separou, divorciou, eu não quero que você leve meu sobrenome. Isso também é de direito? Não carregar o sobrenome de alguém? Por exemplo, o meu sou Góes Vieira, né? O Salgueiro, ele veio pelo meu casamento. Mas eu sou obrigada a retirar esse sobrenome? Não. Né? Assim como você adotou ele incorporou o seu nome, né? Então ele faz parte do seu nome. Mas o que o via de regra acontece é que quando há esse divórcio, né?
esse rompimento do relacionamento, a pessoa não quer mais nada, muito mais, eu quanto espero, menos eu o nome, acho. A né? minha mãe vejo. quis. A minha mãe... A minha sogra Gente, fez também. Sim, ela optou por manter o sobrenome do meu pai por conta dos filhos. Ela dizia isso. Eu Não, acho meus que é filhos- só porque é bonito, viu? Eu acho, porque a minha sogra também quis Mas o manter. Eu nosso falo, mas nem é gente, tão como que bonito. é bonito O nosso não é isso? bonito. A minha mãe falou, não, se meus filhos são nascimento, nem é bonito, é super comum. Eu também vou ser. E o sobrenome dela é bem mais bonito, os outros dois. Mas ela realmente, ela falou, não, eu quero... Então, né, vai muito, acho que Eu é dizia muito pra minha pessoal. sogra assim, dona Marta, Freud explica. Porque eu acho que É. separou. Ah, Tira o pode sobrenome. ser Eu acho que também. Freud A explica. minha Porque minha mãe queira... Cleri, Freud explica. Ai, ela Um vai ficar beijo. muito Ela vai ficar brava. irritada com Não, isso. foi uma escolha dela. A minha tirou. Mas dos meus documentos eu não consegui tirar ela. Então no meu RG ela ainda tá com o sobrenome do meu pai. Ah, é? Então ela fica P da vida. Mas aí, Verdade. aí, se ela fez a correção, né, a atualização do nome dela, quando você for tirar algum outro documento, ou fazer uma segunda via, ou atualizar mesmo, né, que nem o RG, a gente, geralmente depois de 10 anos a gente muda, aí o nome dela já pode ser que venha alterado, sim. Você, como está há muitos anos, né, trabalhando com direito e tudo mais, é um profissional bem de família também, você já percebeu no seu escritório a mudança de comportamento das gerações de hoje? Viram a página com mais facilidade quando o assunto é divórcio? Olha, eu não estou feliz. O que importa é feliz, tchau, tchau. Antes parece que as pessoas, elas pensavam mais sobre. ponderavam Também é claro muito. que, né, a mulher não tinha, às vezes, sua dependência financeira, isso pesa também. Mas tinha uma preocupação, parece que maior, Sim, não, com os filhos, né? Mesmo os pais de vocês que se separaram há muito tempo e tudo mais, eu tenho certeza que isso levou muito em conta também, né? É Esse verdade. cuidado. E hoje parece que é tudo muito mais descartável. Como Sim. você vê isso? Não, isso é uma realidade, né? Então, do mesmo jeito, né, da mesma forma que as pessoas não se preparam mais para o casamento, para estar juntos, né? Eu conheço muita gente que fala assim, a gente vai casar, como se fosse vou ali e volto já. Ah, mas você mal conhece a pessoa, tudo. Ah, não, mas se não der certo a gente divorcia, né? Então, já nasce o casamento se não der certo a gente divorcia. Não tem mais aquela coisa, não, a gente vai fazer dar certo, a gente vai se empenhar, né? A gente sabe que vão existir momentos difíceis, que nem tudo são flores, mas a gente vai perseverar, a gente vai tentar manter, né? E anteriormente existia uma questão cultural, né? Que era de tentar manter a família, do bem comum dos filhos, né? De entender que nem tudo são flores, né? E hoje a pessoa está muito mais preocupada com o eu, né? Com o egoísmo, se é assim que a gente pode chamar, do relacionamento. Se para ela não está bem, ela pega as coisas e vai embora. A questão né? é quando vem Ela vai um e filho divorcia, desse relacionamento impensado, Então, né? assim, se a gente já não tem mais aquele cuidado pro ato do casar, o de dissolver, então, né, que seria a dissolução do casamento, seria o próprio divórcio, ele é muito mais rápido, né? Muitas vezes a pessoa já está até em outro relacionamento quando ela está divorciando, né? Sim. Tamanha virou a facilidade do divórcio, com a falta desses requisitos de primeiro separar, depois de 2 anos, que aí, ou seja, era como se o legislador tivesse pensado assim, ó, fica 2 anos Dá uma afastado um chance. dos outros, até esse tempo pode ser que vocês se reconciliem, né? E os advogados, né, têm esse viés de ver, quando, pelo menos nós, quando vão até o escritório, mas você tem certeza que é isso que você quer? Porque é comum, né? É claro que não é a realidade de muitos, mas é comum às vezes se divorciar e depois de um tempo voltar a se relacionar, né? Não é uma coisa que eu nunca tenha visto, né? Até numa situação, eu lembro que a gente fez o divórcio, né? Depois de uns 2 anos encontrei a pessoa e a pessoa, né, estava grávida, né? Eu falei, eu já partiu para outra. Não, era do ex-marido, né? Era do ex-marido filho, né? Porque no papel eles eram divorciados, né? Eles não tinham se casado novamente. Então, assim, a gente vê, às vezes, algumas reconciliações, né? Mas, via de regra, o que acontece é que quando resolvem se divorciar, não há quem segure. E hoje em dia, obviamente, a gente vê as pessoas fazendo isso de uma forma muito mais rápida, né? Sem pensar muito. Antigamente a gente percebia que era uma coisa muito mais pensada, às vezes a pessoa demorava para tomar essa atitude, né? Hoje em dia é tudo muito instantâneo, né? Então, assim como as mensagens, a velocidade da informação ficou rápida, essa tomada de decisão ficou muito mais rápida também. Uhum. Pessoal, as últimas perguntas de maneira bem sucinta, ok? Faltam 5 minutos para a Ok. gente terminar. Doutora, a gente quer separar, como que a gente faz para te procurar e resolver a nossa vida?
Mas todo mundo que precisar, né, se divorciar pode procurar aí um bom advogado, né? Evidente, eu não posso fazer propaganda, né? Por conta aí da gente seguir aí as normas que a OAB prevê. Mas hoje em dia existem grandes profissionais, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa que chegou ao ponto de pensar, né, no fato da separação, é verificar se realmente não vale a pena lutar para manter esse relacionamento. Se efetivamente chegou ao fim, né, se tudo aquilo que foi criado, porque eu acho assim, a construção de um relacionamento, seja ele de uma amizade ou ainda dentro de um casamento, ele é tão difícil, né? É no dia a dia, são nas pequenas coisas, e aí você vai quebrar tudo isso, né, destruir tudo isso por conta de um dia, de uma palavra mal falada, de um ato impensado, né? Eu acho que a gente tinha que ser um pouco mais resiliente, a gente tinha que trabalhar um pouco mais o perdão para algumas coisas, né? A gente hoje é muito ferro e fogo para tudo, né? E é óbvio que um relacionamento, para dar certo, ele não pode ser assim, né? Se a gente levar tudo muito a ferro e fogo, a gente quebra tudo, né? Quebra relacionamento com amigo, com pai, com mãe, né? E no contexto familiar é onde a gente tem, infelizmente, né, os maiores desentendimentos, né? O que é muito conflitante, porque são as pessoas que deveriam ser as que a gente mais ama, que a gente mais gosta, né? Então eu falo, às vezes você não leva um desaforo de um parente seu, de um pai seu, de uma esposa sua, por mais do que 2 segundos. Você já responde, já retruca na hora. E às vezes você está na rua lá, acontece alguma coisa, você deixa passar, né? Então é uma contradição, né? Então acho que a pessoa, quando ela chega a esse ponto, ela deveria primeiro tentar ser um pouco mais ameno, né? Se for o caso de não ter mais o que fazer, aí procura aí um advogado e vai atrás dos seus direitos. Isso aí. Uma grande preocupação, eu sei que o senhor não é psicoterapeuta, psicólogo, mas é como contar aos filhos, né? Como contar. E isso também depende muito do contexto de cada família, da dinâmica familiar do casal, com os filhos, da abertura ou não dentro de casa para diálogo. Mas eu acho que a sua experiência, a sua vivência, pode nos trazer uma informação importante com relação a isso. Como o senhor observa esse momento e o que funciona melhor? E é ruim quando o filho parece que tem que escolher com quem ficar, isso, né? E isso perante o advogado, sendo que deveria ser conversado em casa. Tem que ser decidido antes. A melhor coisa é a sinceridade, sabe por quê? Porque um divórcio, um relacionamento, quando ele chega ao fim, ele já veio de uma série de fatores que hoje as crianças já perceberam, né? Então, por menor que seja a criança, ela já percebe que ela vive num ambiente conflituoso. Eles percebem tudo. Eles percebem. Então, assim, seria ingenuidade, né, de nós, de quem está se divorciando, achar que precisa ter alguma forma, algum meio, tem que ter algum cuidado para contar para o filho aquilo que o filho já percebeu, né? Dependendo da idade dele, ele já está sabendo há muito tempo, né? E ele vai até achar que é melhor sair daquele conflito, né, do que todo dia briga, todo dia, né, um ambiente conturbado. E óbvio que se for uma criança pequena que ainda não tem maturidade, tentar contar de uma forma aí mais humana possível, né? Porque é evidente que uma criança ela quer o pai e a mãe junto dela, né? Ela não quer essa separação, não tanto pelo casal, porque ela ainda não tem mais o sentimento do que é um casal, mas o sentimento de não ter o pai e a mãe do lado, né? Mas acho que o quanto mais sincero possível é melhor, porque a maioria dos casos os filhos já perceberam que a coisa não vai bem. Muito bom. Muito obrigada, doutor. Muito esclarecedor. Esse programa é muito importante, como a gente falou, né? Aumentou o número aí de divórcios. Isso é um tema que acabou orientando bastante os casais e você fez uma reflexão bem interessante também com relação ao contexto mesmo familiar, né? A gente precisa, antes de casar, repensar com relação a essa atitude e nos momentos difíceis também, né? Pensar o quanto vale a pena ou não. Então, muito obrigada pela sua participação aqui. Hoje nós tivemos, então, com o advogado Fernando de Oliveira Antônio. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço aí. Sucesso para vocês. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais. Até quinta-feira, às 11 horas, ok? A gente vai trazer aí um especialista para falar sobre abuso. Até lá.